Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 1. Acariciando sua cabeça. O vento de outono assobiava, soprando as folhas verdes outrora viçosas em um mar de amarelo. De vez em quando as pessoas na estrada apertavam mais suas jaquetas enquanto corriam. Um jovem se recostou pensativamente contra um galho de árvore robusto, perdido em profunda contemplação. Ele havia cruzado para o mundo de Naruto 12 anos atrás. Além da emoção inicial, ele passava um tempo todos os dias pensando em como sobreviver nos dias que veriam. O motivo de sua ansiedade era simples. Ele renasceu como um membro do clã Uchiha. E não era apenas a iminente noite do massacre que o assombrava, a Terceira Guerra Mundial Shinobi que se aproximava era uma ameaça aterrorizante por si só. Embora possuísse um talento decente, ele sabia que não seria nem de longe o suficiente. Neste mundo, o talento estava em todo lugar. A maioria dos gênios aqui, além de alguns monstros, acabaram como mercenários para os verdadeiramente fortes. E infelizmente para o clã Uchiha, fazer parte do cenário frequentemente significava morte. Embora a tensão atual entre os Uchiha e a classe dominante de Konoha não fosse tão severa quanto se tornaria após o incidente da Nove Caudas, a hostilidade dos escalões superiores em relação aos Uchiha já estava começando a aparecer. Se a guerra estourasse, ele provavelmente acabaria como bucha de canhão, perdido em alguma escaramuça sem nome. Arg, isso é tão frustrante. Ele passou a mão pelos cabelos, seu olhar frio e indiferente. Sarutobi Hiruzen Shimura Danzo. Enquanto aqueles dois estivessem por perto, a paz estaria fora de alcance para os Uchiha. De repente uma comoção chamou sua atenção, e ele franziu a testa, olhando para um beco próximo. Kurenai, ouvi dizer que tem um novo lugar para churrasco na cidade. Que tal pegarmos um pouco hoje à noite? Um garoto de rosto quadrado estava de pé com os braços estendidos, bloqueando o caminho de uma garota com feições de porcelana. Percebendo a irritação dela, o garoto rapidamente acrescentou, por minha conta. Azuma, você pode me deixar em paz? Eu já te disse, não estou com vontade hoje, disse a garota Kurenai franzindo a testa. Não estou no clima. Os olhos de Azuma se estreitaram. Quem te irritou? Me diga, e eu vou garantir que eles se arrependam. Kurenai revirou os olhos para a demonstração de bravata de Azuma. Esse cara, sempre tentando bancar o herói. Era um pouco irritante, mas bem, ele era filho do Hokage. Ela não queria antagonizá-lo, então depois de algumas reclamações murmuradas, ela decidiu apenas andar ao redor dele e ir embora. Mas para sua surpresa, Azuma estendeu a mão, tentando agarrar seu braço. Ei! O que você pensa que está fazendo? Ela gritou, recuando bruscamente. E relaxa, Kurenai. Eu só quero te pagar uma refeição. Se você não quiser churrasco, podemos comer sobremesa. Ou ir às compras. Ignorando sua crescente irritação, Azuma continuou bloqueando seu caminho, sorrindo como se não tivesse notado sua expressão. Azuma, saia da frente. Você está realmente me dando nos nervos. O rosto de Azuma ficou azedo com isso. Seu orgulho se arrepiou, e um lampejo de raiva surgiu. Não até você concordar em sair comigo. Você... Os olhos de Kurenai se encheram de lágrimas de frustração. Só porque ele era filho do Hokage, ele achava que poderia manipulá-la? Mover, sem chance. Mover, não vai acontecer. Da árvore acima, o humor já ruim do menino piorou enquanto ele ouvia a discussão. Fique quieto. Estou tentando pensar. Ao som de sua voz, Kurenai e Azuma olharam para cima, assustados. Lá no alto da árvore, um garoto impressionantemente bonito em uma roupa Uchiha com marca de leque se inclinou casualmente, olhando para eles com leve desdém. Uchiha, Mirai. Kurenai e Azuma o reconheceram imediatamente, um de seus colegas, conhecido como o novo prodígio Uchiha, Uchiha Mirai. Dê desculpe, eu não queria te incomodar, Kurenai disse, instintivamente se desculpando. Ela sabia que sua voz tinha sido um pouco alta. HMPH. Azuma zombou. E quem você pensa que é nos dando ordens? Se está incomodado, vá para outro lugar. Ver Kurenai se desculpar com outra pessoa que não ele fez Azuma se sentir humilhado, principalmente porque era alguém de quem ele não gostava, Uchiha Mirai. Vá embora, hein? Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso perigoso. Não posso tocar no seu pai, mas posso lidar com você, ele pensou. Canalizando o chakra para os pés, Mirai desceu sem esforço, pisando no tronco da árvore como se fosse um terreno plano. Tanto Kurenai quanto Azuma ficaram boquiabertos em choque. Com seu pai sendo um jonin de elite e Azuma sendo filho do Hokage, eles estavam acostumados a ver shinobi habilidosos. Mas o controle preciso de Mirai sobre seu chakra era algo que eles não podiam ignorar. O que você está fazendo? Azuma gaguejou, sentindo o peso do olhar intenso de Mirai. Nada demais. Só para garantir que você pague pela sua atitude, Mirai respondeu friamente. Você não ousaria. Azuma gritou irritado. Não ousaria. Mirai riu. E por que isso? Porque você é filho do Hokage. Com um sorriso malicioso, Mirai deu um passo à frente, indiferente à ameaça do status de Azuma. Este é o momento perfeito para lhe ensinar uma lição. Seu idiota. O rosto de Azuma corou. Ele odiava ser visto apenas como o filho do Hokage, como se não tivesse mais nada a oferecer. Fervendo de raiva, ele investiu contra Mirai punhos cerrados. Mas Mirai foi mais rápido. Num piscar de olhos, ele se agachou, varrendo as pernas de Azuma para fora debaixo dele com um chute poderoso. Os pés de Azuma deixaram o chão, e ele ficou brevemente suspenso no ar.
Tão rápido, Azuma mal teve a chance de reagir antes de Mirai dar um chute rápido em seu peito, mandando-o voando para trás com um grito de dor. Ele caiu no chão com força, gemendo. Você é muito fraco. Foi isso que lhe deu confiança para falar besteira? Mirai zombou, olhando desdenhosamente para o Azuma caído. Depois de tirar um pouco de poeira de suas roupas, ele se virou para sair sem olhar para trás. Espere! Kurenai gritou. Virando-se, Mirai encontrou seu olhar agradecido. Obrigado. Mirai parou e assentiu levemente. Lembre-se, aqueles que tentam te pressionar não vão parar só porque você está com medo ou é muito mole. Ele deu um tapinha no ombro dela. Da próxima vez, faça como eu fiz. Nesse momento, uma voz mecânica ecoou em sua mente. Parabéns, anfitrião. Você despertou o sistema de pilhagem. Jin. O anfitrião saqueou com sucesso a recompensa. Físico mais 1. Capítulo 2. No momento em que a voz mecânica soou em sua mente, Uchiha Mirai congelou no local. Como transmigrador, ele sabia exatamente o que aquela voz em sua cabeça significava. Um sistema. Era um sistema. Depois de 10 anos neste mundo, o sistema que ele tanto desejava finalmente chegou. Uchiha Mirai não tinha dúvidas de que estava ouvindo coisas. Afinal, bem na frente dele, uma tela azul tênue e semi-transparente estava flutuando no ar. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 8. Força mental: 20. Chakra: 7. Kekkei Genkai. Sharingan: Jutsu. Técnica do clone, técnica da transformação, técnica do cintilar corporal, técnica do clone das sombras, liberação de terra, jutsu do caçador de cabeças, liberação de fogo, jutsu da grande bola de fogo, outras habilidades, arremesso de shuriken em armadilha. Ei, você está bem? Vendo Uchiha Mirai parado ali como uma estátua com a mão segurando seu ombro, Kurenai Ui perguntou preocupada. Uchiha Mirai voltou à realidade. Olhando para a garota na frente dele, seu rosto tão fofo quanto uma boneca de porcelana, ele não conseguiu evitar sorrir. Aqueles olhos de rubi, aquele toque de gordura de bebê em suas bochechas. Como ele não tinha notado antes o quão adorável a jovem Kurenai era. Tomado pela excitação, Uchiha Mirai instintivamente segurou o rosto dela entre as mãos e deu um beijo rápido em sua testa. Esse era seu amuleto da sorte. No mundo do shinobi, no começo você confia no talento. Depois nas linhagens e no final, em trapaças. Com esse sistema, ele seria imparável. Uchiha Mirai, seu canalha. Baki. Antes que Mirai pudesse reagir, Azuma Sarutobi, que tinha acabado de se levantar, viu a cena à sua frente. Sua deusa tinha acabado de ser beijada por Uchiha Mirai. O choque foi demais, ele ficou vesgo e desmaiou. Ele nem sequer tocou na mão de Kurenai, e ainda assim Uchiha Mirai apenas a beijou, e bem na frente dele, Azuma sentiu seu mundo inteiro desabar. Vê você. Kurenai recuou alguns passos, apontando um dedo trêmulo para Uchiha Mirai, seu rosto vermelho como um tomate. Ela foi beijada? De repente me lembrei de um gato esperando por mim para discutir o significado da vida com ele, então, tenho que correr. Seu grande idiota. Observando a figura de Mirai recuando, Kurenai tremeu de raiva. Discutir o significado da vida com um gato? Ele não conseguia nem inventar uma desculpa convincente. Inacreditável. Completamente imperdoável. Ela bateu o pé em frustração, então olhou para o desmaiado Azuma no chão, cerrou os dentes e correu atrás de Mirai. Depois de zigue-zaguear por várias ruas laterais, Uchiha Mirai finalmente parou perto dos arredores da vila e se virou para encarar seu seguidor. Ao vê-lo se virar, Kurenai, que o estava seguindo, estufou as bochechas em um beicinho fofo. Mirai não conseguiu evitar rir da expressão dela. Embora estivesse ansioso para encontrar um lugar tranquilo para examinar seu novo sistema, ele se acalmou quando viu que ela ainda o seguia. Estamos quase no complexo Uchiha. Vamos, ele disse, acenando para ela avançar. As bochechas de Kurenai coraram, mas de alguma forma ela se viu trotando atrás dele, quase como se por instinto. Ela nem sabia por que o estava seguindo, mas ela simplesmente não podia deixar toda essa provação passar sem uma palavra. Ao longo do caminho, ela manteve a cabeça baixa, consciente dos olhares dos outros membros do clã Uchiha. Ela tinha ouvido que os Uchiha eram um pouco indiferentes, talvez até mesmo hostis com estranhos. Sem Mirai aqui, ela nunca teria ousado se aventurar no território Uchiha sozinha. Cuidado com onde pisa. Pode haver armadilhas por aqui. Kurenai piscou surpresa. Armadilhas? Na sua própria casa? Ela tentou olhar ao redor, mas não conseguiu detectar nada. Lembrando-se de como Mirai havia derrubado Azuma facilmente antes, ela se lembrou de quão talentoso seu colega de classe era. Não é de se espantar que ele fosse considerado um gênio. Entre seus pares, provavelmente apenas Kakashi Atake poderia desafiá-lo. Quando chegaram ao pátio, a curiosidade de Kurenai só aumentou. Em vez dos jardins cheios de flores que ela tinha visto em outros pátios, este estava cheio de plantas que ela não reconhecia. São vegetais, disse Mirai, como se lesse sua mente. Os olhos de Kurenai brilharam enquanto ela observava as plantas desconhecidas. Então, os vegetais que ela comia todo dia vinham de coisas como essas? Siga meus passos e não se distraia. Dê desculpe. Percebendo que deveria ter cuidado, Kurenai rapidamente se concentrou e o seguiu de perto para a sala de estar. Ela se sentiu estranhamente excitada, como se estivesse entrando furtivamente em território proibido. Ela olhou ao redor. Era uma casa simples e tradicional. Além de alguns móveis básicos, o lugar não tinha decoração em excesso, e o chão estava impecável.
Era fácil perceber que Mirai, que era órfão, mantinha o lugar limpo ele mesmo. A opinião dela sobre ele aumentou ainda mais. Sobre antes. Sinto muito pelo que fiz, disse Mirai, sentando-se em frente a ela. Não sei o que deu em mim. Eu só agi por impulso. Se houver algo que eu possa fazer para compensar, é só me avisar. Kurenai estava perdida. Ela não esperava um pedido de desculpas, e agora que ela realmente tinha visto a casa dele, ela não conseguia se obrigar a exigir nada. Claramente, ele não vivia uma vida luxuosa. E de qualquer forma, ele já tinha ensinado uma lição a Azuma. Talvez ela devesse simplesmente deixar passar. Mas, agir por impulso. Era essa a sua maneira de confessar secretamente a ela? Que repentino. Eles se conheciam há algum tempo, mas hoje parecia a primeira interação real que tiveram. Ela deveria rejeitá-lo? Ou, perdida em pensamentos, Kurenai se assustou com o som de seu estômago roncando alto. Envergonhada, ela agarrou sua barriga. Por que tinha que ser tão alto? Tão embaraçoso. Espere aqui um minuto, disse Mirai, notando suas bochechas coradas com um pequeno sorriso divertido. Uma coisinha tão fofa. Mordendo a comida fumegante que Mirai preparou, os olhos de Kurenai se arregalaram em choque. Isso era incrível. Ela nunca tinha provado nada tão delicioso em sua vida. Os sabores eram tão intensos que ela praticamente conseguia sentir o gosto da língua a cada mordida. O que é isso? É incrível. Só um pouco de carne de porco desfiada frita e costelas assadas, Mirai respondeu despreocupadamente. Fui inventando as receitas conforme ia fazendo. Fico feliz que tenha gostado. Você fez isso sozinho? Isso é incrível. Kurenai olhou para ele com admiração. Não só a comida era deliciosa, mas ele mesmo tinha criado esses pratos? Uau! Que tipo de garoto tesouro era esse? Capítulo 3. Após terminar sua refeição, Kurenai deu um tapinha em sua barriga ligeiramente arredondada em satisfação. Ela não conseguia se lembrar de já ter se sentido tão cheia. Forte e habilidoso com armadilhas, cultiva seus próprios vegetais e, além disso, sua culinária é incrível. Porque parece que o Uchiha Mirai é bom em absolutamente tudo. E ele tem a mesma idade que eu também. O olhar de Kurenai permaneceu em Mirai, sua mente cheia de curiosidade. O belo rapaz diante dela não parecia nada com os rumores. Está ficando tarde. A voz de Uchiha Mirai tirou Kurenai de seus pensamentos. Já é tão tarde assim? Ela olhou para fora, surpresa ao ver o céu escurecer. Um calor repentino subiu às suas bochechas. Ela havia perdido completamente a noção do tempo. Tudo porque a comida dele era deliciosa demais. Quando ela pegou Mirai olhando para ela com uma expressão confusa, Kurenai olhou para ele, irritada. Como ele não conseguiu entender, Mirai piscou, confusa. Há apenas um momento, tudo estava bem. Como seu humor mudou tão rápido? Enquanto caminhavam até a beira do pátio, Mirai se moveu para fechar a porta atrás de si, apenas para perceber Kurenai lançando um olhar tímido em sua direção. Algo errado? Você poderia me levar para fora do terreno do clã? Ela perguntou suavemente. É um pouco assustador aqui. Afinal, era território do clã Uchiha. Andar por aqui à noite parecia arriscado. Tudo bem, tudo bem. Mirai suspirou, guiando-a para fora. Assim que eles deixaram o terreno dos Uchiha, Kurenai parou e olhou para ele. Obrigada pelo jantar, ela disse, e então saiu correndo noite adentro. Enquanto desaparecia, as sobrancelhas de Mirai franziram-se levemente. Se até mesmo Kurenai se sentia nervosa perto dos terrenos Uchiha, estava claro o quão ruim a reputação deles havia se tornado. Restaurar a honra do clã Uchiha, isso não seria uma tarefa fácil. Pensando nisso, um brilho frio cintilou nos olhos de Mirai. Hiruzen Sarutobi Danzo Shimura, espere só. De volta ao pátio, Mirai foi para sua área de treinamento habitual e imediatamente começou sua rotina diária. Mais cedo, ele conseguiu saquear um pouco do físico de Azuma Sarutobi. Agora ele finalmente tinha a chance de experimentar o que isso significava. Após quase 2 horas de treinamento intenso, ele estava deitado no chão, exausto, mas contente com um leve sorriso puxando seus lábios. Ao contrário de um jogo em que um aumento de status era apenas um número, aqui no mundo real, um aumento no físico significava melhorias abrangentes, força, velocidade, resistência e até mesmo resistência a danos. Embora tenha sido apenas um pequeno ganho, Mirai já podia sentir a diferença. Sistema, ele gritou, a curiosidade tomando conta dele. Você tem alguma outra função? Nenhuma resposta. Ele tentou novamente, sussurrando baixinho. Alô? Você consegue me ouvir? Nada, nenhuma única resposta. Tudo bem, então ele pensou consigo mesmo. Acho que vou ter que descobrir isso sozinho. É chamado de sistema de pilhagem, certo? O nome em si é uma grande dica. É para tirar coisas dos outros. Hoje era físico, mas talvez eu possa saquear outros atributos também. Habilidades Jutsu, até mesmo Kekkei Genkai podem não estar fora dos limites. Como um leitor ávido em sua vida passada, Mirai leu inúmeros romances, todos em preparação para o dia em que se encontraria em uma situação como essa. Sua mente corria com ideias sobre o potencial do sistema. Claro, algumas coisas ainda precisavam ser testadas. Por exemplo, a pilhagem só funcionava em combate ou havia outros gatilhos? Toda batalha tinha garantia de render algo ou era uma questão de sorte? Ele poderia pilhar várias vezes da mesma pessoa? E havia um tempo de espera. Ele fez uma nota mental para explorar cada uma dessas questões minuciosamente.
Seu futuro dependia de entender esse sistema de dentro para fora. No dia seguinte na academia, Mirai estava recuperando o sono em seu assento habitual na última fileira, perto da janela, quando sentiu alguém parado por perto, exalando um toque de perfume. Erguendo a cabeça, ele viu Kurenai olhando para ele com os olhos arregalados e uma mistura de descrença e admiração. E aí? Kurenai piscou voltando à realidade. Você ainda consegue dormir? Por que não? Mirai respondeu, confusa. Você não está preocupado que o terceiro Hokage esteja atrás de você? Por que ele faria isso? Kurenai suspirou, claramente frustrada. Porque você espancou Azuma Sarutobi ontem, o filho do terceiro. Você não acha que ele pode ter um problema com isso? Ah, isso? Mirai deu de ombros despreocupadamente. Não estou preocupada. O Hokage é o Hokage de toda a vila primeiro, e só um pai depois. Ele não guardaria rancor por algo tão pequeno. Como você pode ter tanta certeza? Você realmente conhece o terceiro tão bem? Mirai lançou-lhe um olhar calmo. Não, mas eu conheço a vontade do fogo. Hiruzen Sarutobi se importa profundamente com sua reputação. Tudo o que fiz foi maltratar um pouco Azuma, não causei nenhum dano duradouro. Ele nunca faria barulho por algo tão trivial. Além disso, a maioria das pessoas provavelmente espera que os membros do clã Uchiha ajam assim de qualquer maneira. Kurenai só conseguia encará-lo, sem palavras. Ela não esperava que a confiança ousada de Mirai viesse de sua compreensão da vontade do fogo. Muito bem dito. A voz alta e entusiasmada cortou a sala, chamando a atenção de todos. Sentado na frente de Mirai, um garoto de cabelo espetado e óculos de proteção se virou. Mirai, você é detestável, mas está certa sobre isso. Alguém que defende a vontade do fogo como terceiro nunca te incomodaria por bater em seu filho. Obito Uchiha sorriu para ele, sua habitual idiotice em plena exibição. É uma surpresa que alguém como você realmente entenda. Mirai apenas olhou para Obito impassível. Ele nunca sentiu muita afeição por ele, e desde que chegou a este mundo, Obito o tratou como um rival, frequentemente dando golpes em sua direção. TCH, Obito murmurou, incomodado pela indiferença de Mirai. Ele se virou, deixando a sala zumbindo com sussurros. Espera, Obito acabou de dizer o filho do terceiro Hokage? Esse é Azuma, certo? Mirai realmente espancou Azuma? Isso é real? Deve ser. Olhe para Azuma, ele tem alguns cortes no rosto e nas mãos. Só um Uchiha teria coragem de bater no filho do Hokage, sussurrou um dos alunos, admirado. Azuma só conseguiu enterrar a cabeça nos braços, desejando que o chão o engolisse. Capítulo 4. A residência do Hokage. Sarutobi Hiruzen exalou uma nuvem de fumaça, deixando sua mão pairar sobre a bola de cristal para limpar sua imagem. Antes de tudo, eu sou o Hokage desta vila. Só então poderei ser pai dos meus filhos, ele murmurou. Esse garoto não me conhece, mas ele compreende a vontade do fogo, um pirralho bem intrigante. Assim como Uchiha Mirai havia adivinhado, Hiruzen não estava particularmente incomodado pelo fato de seu filho Azuma ter sido espancado. Afinal, muito pouco do que acontecia na vila escapava de sua atenção. Os eventos de ontem foram culpa de Azuma se alguém conseguiu lhe dar uma lição, então que assim seja. Com esse pensamento, Hiruzen estendeu a mão, pegou um pergaminho ao lado de sua mesa e escreveu o nome de Uchiha Mirai. Inicialmente, ele havia planejado que Mirai se juntasse à força policial de Konoha após a formatura. Agora, ele tinha um plano diferente. Ele manteria o garoto por perto, o vigiaria pessoalmente. Uchiha Mirai, então você acha que entende a vontade do fogo? Vamos ver o quão profundamente você realmente a compreende. O olhar de Hiruzen ficou pensativo. O clã Uchiha tinha lentamente começado a desaparecer dos círculos internos de poder da vila, e murmúrios de dissidência estavam se formando. Eram apenas alguns Uchiha por enquanto, mas em nome de prevenir o pior, ele precisava fazer preparativos. E Uchiha Mirai, ele seria sua semente plantada, uma medida de precaução para o futuro. Arrasando. O sinal da aula sinalizou o fim da aula, e a sala explodiu em tagarelice. Mirai piscou seus olhos turvos para acordar, então andou até a mesa de Kurenai. Mova-se. Sem nem olhar para cima, Kurenai estava ocupada arrumando suas coisas, presumindo que fosse outro colega irritante. Mas quando a pessoa não se mexeu, ela finalmente olhou para cima e viu Mirai observando-a em silêncio. Mirai? Desculpe, pensei que você fosse outra pessoa. Mirai acenou com a mão desdenhosamente. Não precisa explicar. Você quer treinar comigo? Kurenai olhou para ele surpresa. Mirai, geralmente um lobo solitário, estava convidando-a para treinar junto? Ela estava sonhando? Ou, ele realmente sentia algo por ela? O coração de Kurenai começou a bater mais rápido. A expressão de Mirai estava ficando um pouco impaciente, e ela rapidamente assentiu. Sim, eu gostaria disso. Ótimo. Você disse que queria que eu compensasse você, certo? Eu pensei em como. Sem esperar por sua resposta, Mirai se virou e foi para fora. Enquanto ela seguia, Azuma os observou irem embora, seus punhos cerrados. Uchiha Mirai, espere só. Juro que farei você pagar 100 vezes mais pela humilhação que você me deu. Caminhando pelas ruas de Konoha, Mirai levou Kurenai a uma clareira isolada na floresta nos arredores da vila. Uma área espaçosa cercada por postes de treinamento de madeira, com um pequeno riacho cristalino correndo nas proximidades. É aqui que você costuma treinar, Mirai? Kurenai perguntou curiosamente, observando a paisagem serena. Sim, Mirai foi direto ao ponto, acenando para ela com uma mão. Ataque-me. Quero avaliar sua força. Sem mais demora, Kurenai se preparou.
Ele estava experimentando o dia todo, mas ainda não tinha conseguido ativar seu sistema de pilhagem. Após o incidente de ontem, Mirai suspeitou que somente através de combate real ele poderia desbloquear recompensas. Daí seu convite para Kurenai. Bem, não pegue leve comigo, Kurenai respondeu com um sorriso confiante. Apenas alguns segundos depois do início do combate. Jin, parabéns ao anfitrião. Recompensa saqueada, mais um para a força mental. A voz do sistema ecoou na mente de Mirai, e ele sorriu. Ele estava certo. O combate era a chave para ativar seu sistema de pilhagem. Ele sentiu uma clareza revigorante percorrer sua mente, como se uma onda quente tivesse passado por seus olhos. Mirai, seus olhos. Kurenai engasgou. Mirai franziu a testa em confusão enquanto Kurenai lhe entregava um pequeno espelho. Olhando para ele, ele viu que seu Sharingan havia evoluído para uma forma de 2 Tomoe. Então, a energia mental fortalece não apenas minha mente, mas também aumenta minha capacidade visual, e até acelera o tempo de recuperação do Sharingan. Legal. Cada evolução do Sharingan exigia um período de ajuste, durante o qual ele não podia ser desativado. Não que Mirai se importasse, ele gesticulou para que Kurenai viesse até ele novamente. Vamos! Poucos minutos depois, Kurenai, com os olhos vermelhos e lacrimejantes, caiu no chão. Chega! Terminei! O que foi isso? Ele chamou de Spar, mas foi só ela sendo golpeada para a esquerda e para a direita. Ele não demonstrou nenhuma contenção. E ele continuou mesmo depois que ela claramente perdeu. A única razão pela qual ela não tinha ido embora furiosa foi porque ele tinha entrado no lugar dela ontem e a presenteado com uma refeição incrível. Caso contrário, ela já teria ido embora há muito tempo. Uma flor delicada que não consegue suportar dificuldades só murchará na noite antes do nascer do sol, Mirai disse despreocupadamente. Se você não consegue lidar com isso, então talvez você queira reconsiderar ser um ninja. Com base na experiência de sua vida anterior, ele sabia que não deveria mimá-la agora. Isso só pioraria as coisas. Quem disse que eu não consigo lidar com isso? Fungando, Kurenai esfregou os olhos e sacudiu a frustração. Ela não tinha percebido que tinha sido inadvertidamente puxada para sua rotina de amor duro. Estarei esperando o dia em que você me superará, Mirai respondeu com um sorriso irônico. Por enquanto, descanse um pouco. Crianças que não tinham passado por 9 anos de escolaridade obrigatória eram fáceis de lidar. Aliviada, Mirai sentou-se ao lado dela e começou a refletir sobre seu sistema. Depois de uma dúzia de rodadas de sparring, ele só havia acionado o sistema de pilhagem uma vez, o que provavelmente significava que havia um limite diário. Bem, isso significava que ele não podia farmar recompensas constantemente durante a batalha, mas não importa. Cada ganho era um aumento permanente em seus atributos, e isso era mais do que suficiente para ele. Satisfeito, ele abriu mentalmente a tela de status do sistema. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 8. Força mental: 21. Chakra: 7. Kekkei Genkai. Sharingan: não havia nada mais satisfatório do que ver suas estatísticas aumentarem constantemente a cada dia. Acerto, Kurenai. Você disse que pensou em como eu poderia compensar você? Milímetro HM. Ela se animou com a lembrança. Eu amo sua comida. Faça uma refeição como a de ontem para mim, e eu te perdoarei por, você sabe, o beijo. Só de pensar na comida de ontem, a boca de Kurenai encheu d'água. Não havia como resistir. Só isso. Mirai levantou uma sobrancelha. Ela sentiu vigorosamente, até mesmo engolindo outra baba. Observando-a, Mirai não pôde deixar de sentir um desejo travesso. Antes que ela pudesse reagir, ele segurou suas bochechas gordinhas, plantando beijos rápidos em sua testa. Uma semana de refeições por minha conta. Ei, você está tentando se matar? Kurenai se levantou de um salto, seu rosto vermelho. O que estava acontecendo na cabeça desse cara? Chega, terminei com você. Ah? Então acho que você não quer mais refeições? Pule uma e eu nunca vou te perdoar. Observando-a ir embora, Mirai não conseguiu evitar rir sozinho. Garotas realmente cheiravam bem. Capítulo 5. De volta ao complexo Uchiha. Mirai avistou um ninja do clã da família esperando em frente à sua porta. Uchiha Mirai, o chefe do clã, pediu para vê-lo. Entendido. Depois de se lavar rapidamente, Mirai seguiu o ninja do clã até a residência do atual líder Uchiha, Uchiha Tajima, chefe do clã Tajima. Mirai, sente-se. Enquanto olhava para o idoso Tajima, Mirai sentou-se em silêncio, esperando que ele falasse. Ao ver o comportamento calmo de Mirai, um traço de aprovação cruzou o rosto de Tajima. Um garoto promissor, não é de se espantar que até o terceiro Hokage tenha notado. O terceiro? É isso mesmo. Eu chamei você aqui hoje por causa desse assunto. Vendo a confusão no rosto de Mirai, Tajima não o deixou em suspense. O terceiro Hokage enviou uma mensagem solicitando que após você se formar na academia, você seja designado para uma das equipes ninja da vila. O que você acha disso? O olhar de Tajima pousou em Mirai. Estou disposto a seguir os arranjos do clã. Mirai respondeu diretamente. Agora mesmo, ele ainda estava nos estágios iniciais de seu crescimento, não em posição de objetar. Ele percebeu que Tajima provavelmente não estava realmente buscando sua opinião, apenas avaliando. Se ele achasse que Tajima realmente queria sua opinião, ele seria muito ingênuo. Quanto às intenções de Hiruzen, ele tinha um bom palpite. O terceiro provavelmente queria prepará-lo, talvez até mesmo moldá-lo em alguém como Uchiha Shizui ou Uchiha Itachi no futuro, um agente duplo leal à vila. Nesse caso, funcionou a seu favor. Pelo menos ele não seria imediatamente alvo dos superiores da vila.
Bom, Tajima parecia satisfeito. Como recompensa, você pode fazer um pedido e o clã tentará cumpri-lo. Mirai considerou isso cuidadosamente antes de responder. Gostaria que você arranjasse um mentor, alguém habilidoso, para me treinar quando possível. Com seu sistema de pilhagem, lutar com oponentes mais fortes seria benéfico para seu crescimento. Ninjas poderosos frequentemente tinham técnicas valiosas. Tajima não esperava isso. Ele presumiu que Mirai pediria dinheiro ou pergaminhos, não um mentor pessoal. Uma criança inteligente de fato, tal orientação era muito mais valiosa do que qualquer dinheiro ou pergaminho. Fugaku! Tajima gritou. Um homem alto, de ombros largos e rosto quadrado entrou na sala. Sim, pai. Quando tiver tempo livre, dê algum treinamento para Mirai. Entendido. No dia seguinte, depois que as aulas terminaram na academia, Mirai deixou um bento caseiro para Kurenai esquentar em casa e então foi para o ponto de encontro com Fugaku. Mostre-me o que você tem, disse Fugaku sem nenhuma gentileza. Sem se segurar, Mirai ativou seu Sharingan de 2 Tomoe. Ele não planejava esconder suas habilidades. Isso só o faria parecer fraco se tentasse se fazer de tímido. 2 Tomoe já? Fugaku levantou as sobrancelhas claramente impressionado. Conseguir um Sharingan 2 Tomoe nessa idade, sem recursos externos, não foi pouca coisa. Mas quando Mirai assumiu uma postura ofensiva, Fugaku franziu a testa ligeiramente. Você planeja lutar comigo de mãos vazias? Que tal isso? Mirai tirou uma kunai de treinamento de madeira de sua bolsa. A maior parte de seu dinheiro ia para comida, especialmente carne, então ele não podia pagar por equipamentos mais avançados. HMPH. Não tenho tempo para brincadeiras de criança. Fugaku jogou uma kunai de aço em Mirai. Use isso. Estilo de fogo, bola de fogo. Assim que Fugaku se moveu, Mirai entrou em ação, lançando seu ataque. Ele executou cintilação corporal, posicionando-se instantaneamente atrás de Fugaku. Com um chute rápido mirando na cabeça de Fugaku, Mirai estava prestes a acertar seu golpe quando o braço de Fugaku disparou para cima, pegando o tornozelo de Mirai no ar. Astuto, Fugaku grunhiu, jogando Mirai em direção ao chão. Bum! Poeira se espalhou quando o corpo de Mirai explodiu em uma nuvem de fumaça. Um clone das sombras. Fugaku murmurou, franzindo a testa. Liberação da terra. Técnica de decapitação por seu exídio duplo. 2 mãos emergiram do chão, agarrando os tornozelos de Fugaku e puxando-os para baixo com força. Puff! O corpo de Fugaku se transformou em um bloco de madeira, uma substituição clássica. Perdeu? Mirai estalou a língua, observando o próximo movimento de Fugaku. De repente, uma dúzia de shurikens uniram em sua direção. Mirai saltou para trás, agarrando a kunai de aço que Fugaku havia jogado para ele antes, e habilmente desviou os projéteis que se aproximavam com seu Sharingan. Naquele momento, Fugaku apareceu ao seu lado, desferindo um chute na cabeça de Mirai. Bam! 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 Eles se envolveram em combate corpo a corpo, mas Mirai rapidamente se viu em desvantagem. Fugaku era mais rápido, mais forte e mais habilidoso. Pare! Eu me rendo, disse Mirai, curvando-se sem hesitação. Ele havia esgotado todas as suas técnicas e continuar só resultaria em uma surra unilateral. Nada mal, Fugaku comentou, genuinamente impressionado. O ataque repentino de Mirai, seu uso estratégico do Jutsu Clone e sua escolha dos momentos certos para atacar surpreenderam Fugaku. O momento foi tão preciso que ele realmente se sentiu pressionado. Se não fosse por suas reações rápidas, Fugaku poderia ter sido pego de surpresa. Fugaku agora via Mirai com um respeito recém-descoberto. Embora a força bruta de Mirai ainda não fosse impressionante, ele ainda era apenas um estudante na academia, o potencial que ele mostrou era notável. Sem perceber o que Fugaku estava pensando, Mirai estava perdido em seus próprios pensamentos. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso. Kinjutsu estilo Uchiha. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 8. Força mental, 21. Chakra, 7. Kekkei Genkai, Sharingan. Ninjutsu. Habilidades. Técnica de arremesso de shuriken, armadilha, Kinjutsu estilo Uchiha. Enquanto a voz do sistema ecoava em sua mente, uma enxurrada de conhecimento surgiu nos pensamentos de Mirai. Além de técnicas do estilo Espada da Folha, ele ganhou experiência de batalha e insights inestimáveis. Em apenas alguns segundos, as habilidades de esgrima de Mirai estavam no mesmo nível das de Fugaku. Exatamente o que eu esperaria do sistema, Mirai murmurou. Ele é poderoso demais. Nessa fase em que seu chakra ainda era limitado, ganhar essas habilidades com a espada foi um grande impulso. Quando ele olhou para cima, percebeu que Fugaku observava atentamente. Então, você pensou no que eu perguntei antes? Hein? O que foi isso? Seu pirralho. Fugaku cerrou o maxilar. Um verdadeiro ninja deve ter uma arma própria. Que tipo você quer? Mirai sorriu. Não havia necessidade de pensar sobre isso. Vou pegar uma espada. Capítulo 6. Nas densas florestas de Konoha, Mirai estava em um campo de treinamento aberto, empunhando uma longa lâmina com golpes rápidos e implacáveis. Seus movimentos, embora ferozes como uma tempestade, carregavam a graça de uma borboleta em voo. Aprimorado por seu Sharingan, o estilo único da espada Uchiha brilhava através dele com elegância notável. Ruído. Com o último som ecoante, Mirai embainhou sua lâmina e ficou parado. Nada mal, pensou consigo mesmo, admirando a espada. Não era nenhuma surpresa. Essa lâmina, capaz de canalizar chakra, era incrivelmente rara e cara, algo que até mesmo o Jonin experiente teria dificuldade para obter. No entanto, Uchiha Fugaku havia presenteado a ele diretamente.
Tal generosidade só poderia ser descrita como, além do excessivo. Nesse momento, uma jovem saiu correndo dos arbustos próximos. Mirai, você está esperando há muito tempo? Ela perguntou. Mirai olhou para o rosto de boneca de Kurenai e sorriu, balançando a cabeça. Oh, que bom! Ela suspirou aliviada. Seu olhar mudou curiosamente. Por que você quis treinar comigo de novo? Você realmente acha que minhas habilidades podem te ajudar? Claro! O sorriso de Mirai se alargou. Kurenai, treinar com você é o que mais espero todos os dias. Ele não estava mentindo. Depois de receber apenas jutsus de rank C como recompensas de Fugaku por 3 dias seguidos, Mirai decidiu parar de depender dele. Fugaku certamente tinha muitas técnicas, mas isso também significava que seu poder estava espalhado por muitas habilidades, diminuindo a chance de Mirai obter algo realmente valioso. Além disso, qualquer jutsu forte que ele conseguisse roubar de Fugaku seria difícil de explicar se ele o usasse abertamente. Em vez disso, lutar com Kurenai era uma opção muito melhor para ele agora, especialmente com o sistema lhe concedendo pontos de atributos permanentes de suas sessões. Muito mais eficiente. Olha você dizendo coisas assim. O rosto de Kurenai ficou rosa enquanto ela o repreendia. Você está ficando mais ousado com suas palavras. Tudo bem, Kurenai, vamos começar o treinamento de hoje. Mirai insistiu, voltando à sua postura. Cerrando os punhos, Kurenai respondeu. Tudo bem, mas desta vez não vou cair tão facilmente. 3 minutos depois, Kurenai olhou para a espada em sua garganta e engoliu nervosamente. A essa curta distância, ela praticamente conseguia sentir o frio emanando de sua lâmina. Eu desisto, ela disse, admitindo a derrota. Diante dos ataques de Mirai, ela estava completamente sobrecarregada, incapaz até mesmo de retaliar. Jin, parabéns anfitrião. Recompensa adquirida com sucesso. Chakra mais 1. Ao sentir um aumento em suas reservas de chakra, Mirai abaixou sua lâmina. Com certeza, lutar com Kurenai, que não havia aprendido nenhum jutsu complicado, era a escolha ideal. Kurenai, vamos encerrar o dia de treinamento, ele disse. Vou pegar alguns peixes, e podemos comer peixe grelhado no jantar. Os olhos de Kurenai se iluminaram, e ela assentiu obedientemente. A comida de Mirai era excelente, e ela ansiosamente esperava pelas refeições pós-treinamento juntas. Logo Mirai retornou com 2 peixes grandes e recém-limpos. Tirando seus temperos caseiros, ele habilmente começou a grelhá-los no fogo. O aroma delicioso encheu o ar, fazendo a boca de Kurenai salivar. Está pronto, Mirai anunciou, entregando-lhe um pedaço. Kurenai pegou o peixe avidamente. Ai, que calor! Ela exclamou, abanando a boca enquanto mastigava com os olhos arregalados de alegria. Observando-a, Mirai não conseguiu evitar rir baixinho para si mesmo. De agora em diante, poder, companheiros. Ele teria tudo. No mês seguinte, Mirai continuou lutando com Kurenai todos os dias nos campos de treinamento. Sob as recompensas do sistema, seu poder cresceu a uma taxa espantosa. Físico, 25. Força mental, 25. Chakra, 17. Kekkei Genkai, Sharingan, Jutsu. Técnica do clone, técnica da transformação, cintilação corporal, técnica do clone das sombras, liberação de terra, técnica de decapitação por seu isídio duplo, estilo de fogo, jutsu da bola de fogo, liberação de fogo, técnica do fogo do sábio da fênix, liberação de fogo, técnica do fogo do dragão, estilo do vento, lâmina do vendaval, outras habilidades, arremesso de shuriken, armadilha, kenjutsu estilo Shira. Comparado a onde ele começou, todos os seus atributos aumentaram enormemente, especialmente sua força física que mais que triplicou. Velocidade, poder, resistência, cada aspecto de seu corpo passou por um impulso geral. Suas reservas de chakra também aumentaram em 10 pontos, agora o dobro do que ele tinha antes de despertar o sistema. Até mesmo sua taxa de recuperação de chakra melhorou visivelmente. Pelas suas estimativas, sua força atual era 4 ou 5 vezes maior do que era há apenas um mês. Nesse ritmo, com tempo suficiente, quem sabia quais limites ele poderia ultrapassar? O Uchiha Madara? O Otsutsuki? Ele pisotearia todos eles. Mirai, o exame de formatura é amanhã. Você está nervoso? Kurenai perguntou, engolindo um pedaço de carne grelhada e olhando para ele. É só um exame. Não há nada com que se preocupar, ele respondeu despreocupadamente. Verdade, Kurenai assentiu. Para um gênio como você, os exames devem ser moleza. No último mês, ela ficou cada vez mais admirada com a força de Mirai. Não importava o quanto ela melhorasse, ela se encontrava completamente derrotada toda vez que elas lutavam. Você também vai se sair bem, disse Mirai, notando sua leve ansiedade. Com sua habilidade, passar não será problema. Sério? Ela perguntou, com esperança na voz. Eu nunca minto. Algo na maneira como ele disse isso, a calma confiança em seu olhar, a fez se sentir segura. Toda vez que ela olhava em seus olhos escuros, ela sentia uma vontade inexplicável de acreditar nele. Está ficando tarde. Vejo vocês amanhã, ele disse, voltando para o complexo Uchiha depois que se separaram. Quando Mirai chegou em casa, ele encontrou Uchiha Fugaku esperando por ele na entrada. Você finalmente chegou, disse Fugaku. Precisa de algo? Mirai perguntou categoricamente, mostrando pouco calor. Seus sentimentos em relação a Fugaku eram menos do que positivos? Este era o homem que um dia levaria o clã Uchiha à sua queda. A única razão pela qual ele interagia com ele era para tratá-lo como uma fonte de recompensas.
Na mente de Mirai, uma vez que sua força fosse suficiente, Fugaku seria o primeiro a ir. Um homem que só causaria problemas por se curvar constantemente à liderança de Konoha. Percebendo o comportamento indiferente de Mirai, Fugaku não pareceu incomodado. Ele assumiu que era simplesmente o orgulho de um gênio. Afinal, essa atitude era comum entre os Uchiha. Olhando nos olhos de Mirai, Fugaku falou com um tom sério. Vim te dizer que na prova de formatura de amanhã você deve manter a discrição. Capítulo 7. Manter um perfil discreto? Isso mesmo. Fugaku Uchiha assentiu. Eu sei. Com sua habilidade, esmagar os outros da sua classe é fácil. Mas lembre-se, a árvore mais alta pega mais vento. Seu talento pode fazer com que a vila fique cautelosa com nosso clã. Então, para a avaliação de amanhã, espere um pouco. Ao ouvir as palavras de Fugaku, Mirai Uchiha entendeu seu raciocínio. Embora soubesse há algum tempo que o exterior calmo de Fugaku escondia um coração cauteloso, ele não esperava que ele fosse tão cauteloso, pedindo-lhe que deliberadamente tivesse um desempenho inferior em seu exame de graduação. A árvore mais alta pega o vento? Ridículo. A fraqueza não traz misericórdia aos fortes, ela apenas convida a uma opressão maior. Mirai respondeu friamente. Para nos libertarmos da nossa situação, não podemos parar de dar socos. Aqui no complexo Uchiha, ele não tinha motivos para se preocupar com os ouvidos curiosos da facção Hokage, então ele falou livremente. Ele achou a proposta de Fugaku desprezível. Se recuar pudesse resolver alguma coisa, os Uchiha não teriam sido tão exterminados na história original. Pelo contrário, somente demonstrando força eles fariam aqueles com ambição pensarem duas vezes. Você ao menos entende o que está dizendo? Fugaku perguntou incrédulo, incapaz de compreender como um garoto da idade dele conseguia falar com tanta convicção. Palavras como essas colocariam todo o clã Uchiha em perigo se eles saíssem. Claro que sim, disse Mirai. Esses olhos veem um caminho claro para o futuro. Na escuridão, seu Sharingan brilhava com uma energia arrepiante e feroz. O orgulho Uchiha nunca será quebrado. Com isso, Mirai fechou a porta atrás de si. Recuar constantemente só encoraja a opressão até que não haja mais para onde ir, apenas uma descida sem fim para um poço. O destino do clã Uchiha na linha do tempo original foi prova suficiente. Olhando para a porta fechada, a expressão de Fugaku vacilou. Ele não esperava ser repreendido por uma criança. Uma risada baixa ecoou das sombras. Fugaku, eu não te disse que esse garoto era incrível? Então, você acredita em mim agora? Pai. Fugaku rapidamente se curvou quando viu Tajima Uchiha dar um passo à frente. Fugaku, aquela criança entende melhor do que você. Lembre-se, recuar constantemente não é uma estratégia sensata. Fugaku frustrado protestou, mas, desde o segundo Hokage, a vila tem sido cautelosa conosco. Alguém como Mirai poderia aumentar as suspeitas deles. HMPH. O sorriso de Tajima desapareceu. Lembre-se, Fugaku, nós nunca fizemos mal a esta vila. Então, com um suspiro, ele continuou. Meu tempo está quase acabando. Quando eu morrer, você será o líder do clã. E como líder, você é muito cauteloso, muito hesitante. Você precisa agir decisivamente. Mirai será um forte aliado. Você deve cultivar um bom relacionamento com ele. Sim, pai, respondeu Fugaku, embora um brilho de desdém brilhasse em seus olhos. Para ele, Mirai era como uma bomba relógio, destinada a trazer desastre ao clã. Melhor manter distância. Academia Ninja. Sala de aula. Hoje é o dia do exame de graduação. Se passarmos, finalmente seremos verdadeiros shinobi. Sim, em breve terei minha própria faixa de cabeça. Imagine. Poderemos assumir missões. Estou ficando animado só de pensar nisso. Espere só. Em breve, o mundo ninja inteiro saberá meu nome. Pare de sonhar. Você precisa passar no exame primeiro. Falando nisso, espero não acabar no mesmo grupo que Mirai. Isso seria um pesadelo. Sim, com ele por perto. Você está pedindo para perder. A maioria dos estudantes tinha expressões animadas, esperando ansiosamente o exame de graduação. Tornar-se um ninja e herdar a vontade do fogo. Era uma honra. Nesse momento, Mirai Uchiha entrou na sala de aula. Em sua chegada, a conversa morreu enquanto todos silenciosamente o observavam sentar-se. Só então eles retomaram suas conversas, embora em um volume visivelmente mais baixo. TCH. São caras como ele que dão aos Uchiha uma má reputação. Obito murmurou baixinho, irritado com o comportamento distante de Mirai. Obito. Rin Nohara lançou-lhe um olhar de reprovação. Não fale mal dos colegas pelas costas. Com um aceno relutante, Obito se virou, apenas para fazer uma careta para Mirai. É melhor você torcer para não me encontrar no exame, ou você pode nem se formar. O teste de graduação deste ano não foi uma simples avaliação de jutsu básico como clone ou técnicas de transformação. Em vez disso, foi um exame de combate empatado, onde os alunos se enfrentariam em pares. A graduação dependia do seu desempenho na batalha, conforme determinado pelos fiscais. Em resposta à provocação de Obito, Mirai calmamente murmurou duas palavras: último morto. O que você acabou de dizer? O rosto de Obito ficou vermelho de raiva. Obito, acalme-se, disse Rin, exasperada, enquanto Obito subia em sua mesa furioso. Rin, me solte. Hoje vou lhe dar uma lição. Ele gritou. Você acha que é páreo para Mirai? Kurenai se intrometeu, sentando-se ao lado de Mirai. Se você estivesse em um time com ele, você teria sorte de ter uma chance de lutar. Mostra o que você sabe. Obito zombou, indignado. Eu tenho uma arma secreta. Mirai não é páreo para mim. Uma arma secreta, hein? Já está com medo?
É melhor rezar para não estar no meu grupo, porque eu não vou me segurar. Enquanto Obito se regozijava, seu instrutor entrou. Tudo bem, acalmem-se. Sigam-me até o campo, o exame está prestes a começar. Capítulo 8. Terreno da Academia Ninja. Instrutores da Academia Ninja estavam todos alinhados, direcionando os alunos formandos em fileiras organizadas. Não muito longe na plataforma de observação, o terceiro Hokage e um grupo de Jonin de elite estavam observando os procedimentos. Hoje tudo tinha que ser impecável. E as crianças deste ano são bem animadas, Hiruzen comentou, dando uma tragada em seu cachimbo. Seu rosto se enrugou em um sorriso satisfeito. HMPH. Ninjas são ferramentas. O que há com toda essa risada e brincadeira? Danzo Shimura resmungou franzindo a testa. Danzo, você é muito duro, Hiruzen o repreendeu, lançando um olhar desaprovador para ele. Há algumas crianças promissoras entre os candidatos deste ano. As pupilas de cobra de Orochimaru se estreitaram com interesse enquanto ele olhava para Hiruzen. Quem chamou sua atenção, sensei? Uchiha Mirai. Ouvi dizer que ele já impunha o Sharingan de 2 Tomoe e treinou com Fugaku. Ele entende bem a vontade do fogo e, no geral, é difícil criticá-lo, Hiruzen respondeu calmamente. TCH Danzo zombou, virando a cabeça com desdém. Um pirralho Uchiha entendendo a vontade do fogo? Dificilmente. Orochimaru, no entanto, manteve seu olhar fixo no campo, sua língua passando rapidamente sobre seus lábios. O ninja com uma Kekkei Genkai era inegavelmente mais forte desde o início. Ele próprio havia atingido um teto em seu crescimento. Fazia muito tempo desde que ele sentiu qualquer progresso real. Se ao menos ele pudesse adquirir uma linhagem tão poderosa. Kakashi, se tudo correr como esperado, Mirai será seu oponente hoje. Não o subestime, Hiruzen disse ao jovem Ataque Kakashi, que estava parado ao lado, com a máscara cobrindo o rosto. Embora Kakashi tivesse se formado anos antes de seus colegas, ele ainda não havia encontrado um time compatível. Isolado, ele só se tornou mais retraído. Então, por sugestão de Minato Namikaze, Hiruzen havia providenciado para que Kakashi participasse dos testes de graduação deste ano. Eu não vou perder, Kakashi respondeu com uma pitada de fria confiança em sua voz. Conhecido como o maior gênio da folha, ele tinha certeza de que não cairia para ninguém de sua idade. Hahaha. Estou ansioso para ver uma grande batalha, Hiruzen riu. Então ele se virou para Minato, que estava atrás dele com uma expressão calorosa e alegre em seu rosto jovem. Minato, esta é sua primeira vez servindo como instrutor Jonin. Você tem alguém em mente para sua equipe? Eu revisei os arquivos deles, Lord Hokage. Já tenho alguns candidatos em mente, disse Minato, coçando a nuca com um sorriso. Ótimo, Hiruzen assentiu, satisfeito. Enquanto continuavam a conversa, os exames de formatura começaram oficialmente. Aqueles cujos nomes eu chamo, avancem. Esta partida decidirá seus futuros, então deem tudo o que tem. Não levem isso de ânimo leve, a voz profunda de Oyamaji um barulhento ecoou pelo campo, e a atmosfera ficou carregada de tensão. Primeira luta, Might Guy vs Uchiha Obito. No momento em que seu nome foi chamado, um garoto com cabelo estilo tigela e um macacão verde brilhante correu animadamente para o centro do campo. Não esperava ir primeiro. Acho que é melhor eu dar um bom show, ele sorriu, dando um sinal de positivo com um sorriso largo. Este é o poder da juventude. Obito Uchiha, enquanto isso, murmurou irritado para si mesmo. TCH, então meu oponente é um desistente? Eu estava esperando dar um jeito naquele punk do Mirai. De frente para Gai, o instrutor levantou o braço bem alto. Não há necessidade de um selo de confronto ou reconciliação desta vez, esta é uma verdadeira batalha ninja. Tente não ser morto. Uma onda de excitação percorreu a multidão enquanto os rostos de todos refletiam uma mistura de expectativa, ansiedade e alegria. Escuta, corte tigela, Obito sorriu, é melhor você desistir agora. Eu não vou me segurar. Se havia alguém na academia cujas notas eram piores que as dele, era esse cara. Obito estava confiante de que a partida seria do seu jeito. Recuar não é uma opção na juventude. Gai declarou cerrando o punho. Vou dar tudo de mim. Vendo que estavam prontos, o instrutor balançou o braço bruscamente para baixo. Que a partida comece. Vai, Obito, veio a voz de Rin da lateral. Obito se virou lançando a ela um sorriso confiante. Não se preocupe, Rin. Eu definitivamente vou. Redemoinho de folhas. Antes que ele pudesse terminar, um chute poderoso de Gai o fez voar pelo campo. Com um baque alto, Obito pousou e ficou inconsciente. O cara forte vence. Observando essa reviravolta, Rin suspirou, cobrindo o rosto em leve constrangimento. O que Obito estava fazendo ali? Haha. Isso foi bom demais, Kurenai riu da lateral do campo. E ele pensou que poderia enfrentar Mirai. De onde ele tira toda essa confiança? A plateia explodiu em gargalhadas enquanto assistia a Obito, que tinha sido nocauteado com um único chute. O instrutor balançou a cabeça, suspirando. Ele tinha colocado Obito contra Gai, pensando que seria uma luta justa, mas Obito nem conseguiu acertar um golpe. O exame continuou. A seguir, Kurenai Ui contra Ebisu. Boa sorte, Mirai encorajou Kurenai com um sorriso. Ela lhe deu um aceno determinado e rapidamente foi até o centro do campo. Ebisu, com o rosto vermelho, olhou para baixo nervosamente, incapaz de olhá-la nos olhos. Ele é tão estranho quanto na história original, Mirai pensou com um sorriso cúmplice. Essa partida é um acordo fechado. Com certeza Kurenai derrotou Ebisu facilmente. Apesar de sua reputação posterior como um ninja habilidoso graças ao jutsu sexy de Naruto, ele não durou nem 10 minutos contra Kurenai. Mirai, eu venci.
Kurenai correu de volta para Mirai, praticamente brilhando de felicidade. Você tem se esforçado tanto para me acompanhar que ultrapassou quase todo mundo aqui? Mirai respondeu com um leve sorriso. Mirai, você é tão legal, ela disse, corando e com os olhos cheios de admiração. Ignorando os olhares de inveja ao redor, Mirai estendeu a mão e afagou sua cabeça. Não seja boba, eu sou apenas honesta. Adoro falar a verdade. As batalhas continuaram, a maioria seguindo um padrão previsível. Então, quando Mirai estava começando a ficar um pouco entediado, ele ouviu seu nome ser anunciado. Próxima partida, Uchiha Mirai contra Sarutobi Azuma. Capítulo 9. Ao ouvir seu nome, Mirai caminhou calmamente até o centro do campo de treinamento, sem se deixar abalar pelos olhares da multidão. Em contraste, Azuma entrou no ringue num piscar de olhos, sorrindo ansiosamente. Mirai, dessa vez, eu vou te derrotar na frente de todos. Vou mostrar a Kurenai quem é o verdadeiro forte. Desde que Mirai o derrotou facilmente da última vez, Azuma vinha treinando incansavelmente, abandonando sua indiferença habitual por um único objetivo: provar sua força ali, na frente de todos. Mas enquanto os olhos de Azuma brilhavam de excitação, a expressão de Mirai permanecia completamente imóvel e legível. Azuma disse Mirai com a voz calma, você ainda é tão ingênuo. Força não é a única coisa que atrai as garotas. Seja você forte ou não, Kurenai nunca vai gostar de você. Um pequeno sorriso surgiu no canto da boca dele. Além disso, do meu ponto de vista, toda essa sua fanfarronice só faz você soar como uma mosca zumbindo. Já comecei a planejar meu próximo adversário. Os punhos de Azuma se fecharam, seus olhos brilhando de raiva. Uma mosca? Ele era apenas um trampolim. Algo a ser afastado? Tudo bem, vocês dois estão prontos? O instrutor mal conteve uma risada enquanto observava. As palavras de Mirai cortaram fundo, então ele rapidamente sinalizou o início da partida antes que a confiança de Azuma fosse completamente destruída. Com um forte voshosh, várias shuriken cortaram o ar, indo em direção a Mirai de todas as direções. Azuma estava logo atrás delas, aproveitando a oportunidade para atacar com uma kunai mirada diretamente no lado de Mirai. Muito lento. A voz de Mirai era quase um suspiro enquanto ele dava um passo para o lado, levantando um joelho para chutar Azuma bem no peito. Mas Azuma havia previsto isso, cruzando os braços para bloquear o golpe e usando o impacto para girar para trás no ar. No meio do giro, suas mãos passaram rapidamente por uma série de selos. Estilo de fogo, pilha de cinzas queimando. Uma espessa nuvem de cinzas escaldantes irrompeu ao redor de Mirai, engolfando-o. Azuma mordeu, acendendo as cinzas com uma faísca. Estrondo. A explosão ecoou pelo campo de treinamento, e o próprio chão tremeu com sua força. Uau! Isso é um jutsu de verdade? Acho que esse é o poder do filho do Hokage. Que técnica feroz! Você acha que Mirai sobreviveu a isso? Os espectadores estavam de olhos arregalados, atordoados pela demonstração de poder. Até mesmo Kurenai, geralmente confiante na força de Mirai, olhava com preocupação tensa, gotas de suor se formando em sua testa. Mirai, é melhor você ficar bem. Hahaha. Eu consegui. O rosto de Azuma se iluminou com triunfo. Não havia como Mirai ter saído ileso daquilo. Ele finalmente tinha mostrado aquele idiota arrogante. Você está se sentindo um pouco convencido, não é? Uma voz zombeteira soou diretamente atrás dele. Azuma congelou o pânico passando por seu rosto. Como Mirai poderia ter? Antes que pudesse compreender completamente, ele se sentiu levantado do chão, jogado para trás por um chute poderoso. Ele derrapou até parar, mal registrando o aço frio de uma lâmina cravada no chão ao lado de seu pescoço. Gole! Azuma engoliu em seco. A lâmina estava tão perto que até mesmo o menor movimento teria cortado sua garganta. A partida acabou. O vencedor, Mirai Uchiha. A multidão começou a tagarelar chocada. De jeito nenhum. Azuma estava ganhando, e então Mirai simplesmente virou tudo. Uau! Mirai está realmente em um nível totalmente diferente. Mirai deixou o ringue, com o rosto calmo como sempre, e um painel levemente brilhante apareceu diante dele. Jin, parabéns, anfitrião. Recompensa adquirida, mais um para a Constituição. Nome Mirai Uchiha. Físico, 26. Força mental, 25. Chakra, 17. Kekkei Genkai. Sharingan, Aninjutsu. Outros. Sentindo seu corpo sutilmente se fortalecer, Mirai pensou consigo mesmo. As vantagens de um sistema de trapaça são realmente imbatíveis. Mirai, você está bem? Kurenai correu até lá, sua voz cheia de preocupação. Se alguém como Azuma pudesse realmente me impedir, minha jornada teria terminado há muito tempo. Os olhos de Kurenai brilharam. Ele é tão confiante. Esse é o Mirai que eu conheço. Os exames continuaram. Vencedores se chocaram com vencedores, perdedores contra perdedores, e Mirai abriu caminho em cada partida com facilidade, subindo rapidamente para o topo. Ele realmente é o novato mais forte de Konoha. Ninguém pode tocá-lo. Sim, por mais que eu odeie admitir, ele está em outro nível. Por que não posso ter um talento assim? Quando Mirai foi declarada a maior pontuadora, a multidão respondeu com murmúrios nada surpresos. Até Obito, que sempre viu Mirai como uma rival, teve que admitir a superioridade de Mirai. Espere aí, o instrutor interrompeu. Ainda tem mais uma partida. Todos olharam para ele, confusos. Outra partida? Achei que tinha acabado. Ain, por ordens do terceiro Hokage, Kakashi Atake, que se formou mais cedo, também participará deste exame. E pelas regras, seu oponente será o maior pontuador, Mirai Uchiha. O que?
A multidão ficou espantada. O que é ataque Kakashi? O lendário gênio de Konoha, o próprio Kakashi Ataque. Ele também estaria lutando? Capítulo 10. É claro que não terminaria tão simplesmente. Mirai enfiou as mãos nos bolsos, caminhando lentamente para o centro do campo de treinamento. Kakashi Ataque, que havia se formado há muito tempo, não era obrigado a fazer esse exame de graduação. Mas Hiruzen Sarutobi claramente havia planejado isso. Ele havia arranjado para Kakashi enfrentar Mirai. Provavelmente para amortecer as ambições dos Uchiha e enviar uma mensagem de que o poder da facção Hokage superava em muito o dos Uchiha, tanto agora quanto no futuro. Mas se sentindo a força percorrendo seu corpo, Mirai permitiu que um pequeno sorriso escapasse. Hiruzen ficaria desapontado. Enquanto Mirai tomava posição, Kakashi entrou no local, agitando a multidão instantaneamente. O gênio de Konoha, o famoso órfão Ataque, tinha muitos seguidores. Vai ser um bom show. Aposto que o Uchiha Mirai vai perder feio. Obviamente. Mirai é talentoso, claro, mas ele não chega nem perto do nível de Kakashi. Kakashi já se formou. É quase cruel fazê-lo participar agora, não é? E mal posso esperar para ver Mirai ser esmagado. Vai, Kakashi. Mostre a ele que há uma lacuna até entre gênios. A aparição de Kakashi deixou a multidão completamente contra Mirai. Não importa o quão forte ele fosse, ninguém acreditava que ele poderia enfrentar Kakashi Ataque. Fugaku, você não se importa que eu coloque Kakashi contra Mirai, não é? Hiruzen perguntou, olhando para Fugaku Uchiha. Claro que não, Fugaku respondeu respeitosamente. Mirai é muito cheio de si. Não faria mal nenhum para ele levar um golpe no ego. Fugaku mal conteve um sorriso, lembrando da arrogância de Mirai na noite passada. O garoto realmente achava que um pouco de talento o deixaria fazer o que quisesse? Diante da vila, o poder do clã Uchiha era insignificante. Depois que Kakashi o esmagou, Mirai aprenderia que sobrevivência significava submissão. Hiruzen assentiu em aprovação à obediência de Fugaku. Diferente de Tajima Uchiha, Fugaku era muito mais fácil de lidar. Talvez fosse hora de considerar remover Tajima de sua posição. No centro do campo, os olhos de Kakashi estavam planos e sem emoção, não revelando nada. A performance anterior de Mirai não o havia perturbado. Além disso, Mirai tinha acabado de lutar várias rodadas. Mesmo que seus oponentes não fossem particularmente fortes, isso teria drenado um pouco de sua resistência. Isso estava longe de ser uma luta justa. Mas Kakashi não tinha intenção de esperar que Mirai se recuperasse. Desde a morte de seu pai, Kakashi havia aprendido uma coisa. Todo o resto era trivial comparado à missão. Mirai, por outro lado, parecia ansioso. Enfrentar alguém tão habilidoso quanto Kakashi era a maneira perfeita de testar seu progresso. Prontos? Comecem! Gritou o instrutor, suas esperanças de uma sessão de provocação antes da luta foram frustradas enquanto os dois se encaravam em silêncio. Assim que o sinal foi dado, Kakashi desembainhou sua espada curta, avançando como uma sombra em direção a Mirai. Sem subestimar seu oponente, Mirai sacou sua própria lâmina e enfrentou Kakashi de frente. Então essa é a esgrima ataque? Logo na primeira troca, Mirai sentiu a pressão. Os golpes de Kakashi eram rápidos e precisos, cada um visando explorar qualquer abertura que encontrasse. Um passo em falso e Mirai sabia que perderia. Eu disse, Mirai não é páreo para Kakashi. Ele está sendo totalmente empurrado. Espere só, ele vai cair logo. Kakashi é o verdadeiro gênio aqui. Mirai nem chega perto. Os sorrisos de escárnio da multidão ficaram mais altos quando Mirai assumiu um ritmo defensivo. Então eles acham que eu vou perder. Mirai riu baixinho. A reputação Uchiha certamente estava manchada. Todos aqui queriam que ele falhasse. Patético. O chakra de Mirai aumentou, e seus olhos ficaram vermelhos, e o Sharingan despertou em um clarão escarlate. Então esse é o Kekkei Genkai Uchiha? Pela primeira vez, um lampejo de desconforto cruzou o olhar impassível de Kakashi. O Sharingan era formidável, um olhar descuidado, e ele poderia ser pego em um genjutsu. Abaixando o olhar, ele decidiu que tinha que terminar isso rápido. Os golpes de Kakashi ficaram mais afiados e rápidos, mas o Sharingan de Mirai permitiu que ele rastreasse cada movimento, contornando cada ataque com precisão fluida. Combinado com a esgrima estilo Uchiha que ele havia aprendido com Fugaku, os ataques de Kakashi não representavam mais uma ameaça. A partida se tornou um tenso vai e vem. Kakashi se movia como um assassino implacável, cada golpe rápido e mortal, enquanto Mirai dançava com graça sem esforço, deslizando pelo ataque de Kakashi. Haha! Kakashi ofegou, o peito arfando enquanto sua energia minguava. Ele se exauriu com a barragem implacável, mas Mirai permaneceu calma e controlada. Percebendo que não conseguiria continuar assim, Kakashi pulou para trás. Mas Mirai já estava formando selos em alta velocidade. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Uma enorme e escaldante bola de fogo rugiu em direção a Kakashi, que bateu as mãos no chão. Liberação da terra, muralha no estilo da terra. Uma barreira de pedra irrompeu na frente dele, mal absorvendo o impacto da bola de fogo. A parede rachou e se estilhaçou, mas aguentou o suficiente para bloquear as chamas. Quando o fogo se dissipou, Kakashi se levantou, apenas para encontrar a espada de Mirai pressionada contra seu pescoço.